João capítulo 20, versículo de número 24. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, João 20, 24. Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando apareceu Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não puser ali o dedo, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. 8 dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro de casa, e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, estenda a tua mão e coloque-a no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viste, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Pai, nessa noite nós queremos te louvar, queremos te agradecer, Senhor Jesus, pela tua palavra que foi lida, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos em teu nome. Nós já adoramos, já cantamos ao teu nome. Senhor, já podemos sentir a tua presença, já podemos sentir a tua graça e a tua unção sobre as nossas vidas. Senhor, mas nós queremos um pouco mais. Queremos ouvir a tua voz, queremos aprender da tua palavra. Por isso, nessa noite, que não seja eu, mas o teu Espírito Santo a falar, que eu diminua como nós cantamos hoje, e o Senhor cresça em nossas vidas. O Senhor cresça em mim. Senhor Jesus, fala conosco de uma forma especial e sobrenatural, aquilo que o nosso coração precisa ouvir, não aquilo que nós queremos. Por isso hoje Jesus fala, Senhor, de uma forma diferente conosco. Toca cada coração, Senhor, toca cada vida. Nos impacta com a tua graça, nos impacta com a tua unção, com o teu poder. Senhor, que não existam impedimentos, que não hajam impedimentos hoje, mas que o teu Espírito venha falar conosco. É o que nós te pedimos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, e hoje eu quero falar de um apóstolo de Jesus que muito pouco se fala dele, ou muito pouco você escuta por aí falar acerca dele. Esse trecho que lemos na palavra do Senhor, ele nos fala acerca de Tomé. Tomé foi um dos 12 discípulos de Jesus. A Bíblia também identifica ele como Dídimo, que significa gêmeo. Então a gente consegue abrir uma margem de interpretação que ele tinha um irmão ou uma irmã gêmea, mas a gente não encontra nas escrituras acerca disso. O seu nome também vai aparecer em outros evangelhos, no evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas. Mas eu acho interessante que o caráter de Tomé, ele vai ser encontrado de uma forma melhor no evangelho de João, e a gente vai entender um pouco melhor de Tomé, né? Algumas referências que a Bíblia vai nos trazendo a partir do evangelho de João. Porque, irmãos, quando nós falamos de Tomé, quando as pessoas falam de Tomé, aonde quer que elas estejam, Tomé, ele carrega uma estigma que as pessoas, infelizmente, acabam colocando sobre alguém, sobre uma atitude que alguém tem, e ele fica marcado por isso. E ele tem alguma coisa que o persegue, ou ao menos as pessoas falam e se falam sobre Tomé, exatamente sobre isso. Tomé, aquele que duvidou. Tomé, aquele que não crê. Aí as pessoas elas vão dizer aí fora: não, eu sou que nem Tomé, eu tenho que ver para crer. Então a gente coloca uma estigma, e as pessoas colocaram essa estigma sobre Tomé, de alguém que duvida, de alguém que é extremamente pessimista e não consegue enxergar
você não consegue ver um otimismo naquilo que está à sua volta. Tomé é alguém que apenas vê o pior de tudo, talvez alguém que nunca enxerga os fatores positivos. Então eu quero fazer uma pergunta para vocês: será que Tomé é apenas isso mesmo? Será que Tomé, ele foi um discípulo de Jesus, mas será que a única característica de Tomé é de alguém que não creu? É de alguém que duvidou acerca da ressurreição de Jesus? Será que ele é apenas isso? Será que a vida de Tomé se resume apenas isso? Eu creio, irmãos, e eu entendo que era muito mais do que isso. Muito mais do que um momento. Mas é engraçado como o ser humano, ele tem a habilidade de se basear apenas em um momento. E às vezes um momento é aquilo que norteia a tua vida toda. É como um apelido que você ganha de infância. Parece que ele vai nortear a tua vida inteira, por causa de uma situação que aconteceu, e aquilo norteia as pessoas ao longo dos anos. Então hoje eu quero desmistificar esse pensamento errado que muitas pessoas têm acerca de Tomé, de ser apenas alguém que não confiou, alguém que não creu. Eu não estou negando que em determinado momento ali, ele disse, ele queria ver, mas eu quero que você entenda hoje que é muito mais além disso. A Bíblia lá em Romanos capítulo 15, no versículo 4, ela vai dizer, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então a palavra do Senhor vem para nos trazer esperança. A palavra do Senhor vem para nos ensinar. Então, de posse, irmãos, dessa verdade para as nossas vidas, eu quero hoje rapidamente listar algumas lições que nós podemos extrair, que nós podemos tirar de alguns momentos da história que nos falam acerca de Tomé. Então, vamos estudar um pouquinho. Vamos, aqui mesmo no Evangelho de João, vamos encontrar o que a Bíblia fala sobre esse homem de Deus. Então, a primeira lição, eu quero que você vá comigo em João, volte algumas páginas, no capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 6. Então a primeira lição, já vou adiantando para vocês, enquanto vocês procuram, que nós devemos ser leais até o fim. Devemos ser leais a Deus até o fim. E nós vamos ver isso agora em João capítulo 11, a partir do verso 6, que diz assim: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Esses disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Esse capítulo de João, ele é muito familiar para nós, porque ele vai falar sobre Lázaro. A gente conhece muito bem a história de Lázaro. E em Betânia havia uma pequena família: Marta, Maria e Lázaro. Eles eram irmãos. Jesus os conhecia já, e Jesus os amava, a Bíblia fala isso. Jesus tinha um carinho muito especial. E quando ele estava em Betânia, todas as vezes que Jesus passava em Betânia, ele se hospedava ali com eles. Agora, para vocês entenderem o contexto desse texto que nós acabamos de ler de João 11, 6, você vai precisar de complementar em João 10. João 10 vai falar que Jesus ele está andando no templo. Jesus ele está ali caminhando com seus discípulos, ele está no templo, e os fariseus, eles chegam, eles param Jesus e falam: você não é o Cristo, então nos dize abertamente que você é o Cristo, porque estão dizendo que você é o Cristo. Então eles começam a criar ali um motivo. Os fariseus agora eles começam a encontrar um motivo para poder prender Jesus, para poder apedrejar Jesus, para poder matar Jesus. Então eles começam a criar uma confusão ali no templo. Os judeus rodeiam a Jesus,
Começam a questionam, você não é o Cristo, então fala abertamente que você é Cristo, fala para a gente, explica para a gente como é que é essa história que você é o Cristo. E aí quando começa aquela situação, quando eles começam a encontrar e procurar um meio para prender Jesus, para matá-lo, Jesus então ele se retira, juntamente com os seus discípulos, ele sai, porque ele sabia que se ele permanecesse ali, eles encontrariam um motivo para apedrejá-lo, para matá-lo, mas aquele não era o tempo. Aquele não era o tempo que Deus tinha reservado para que Jesus ele morresse e depois ressuscitasse. Então Jesus, sabiamente, ele sai daquele lugar, ele sai, deixa os líderes religiosos, deixa aqueles líderes religiosos falando sozinho. E ele vai para perto do Jordão. Ele vai agora ali para um lugar seguro. E agora a gente chega em João 11. E o retrato, irmãos, de Lázaro, então, chega a mensagem ali para Jesus. O retrato acerca da situação de Lázaro é passado. As pessoas vão lá e elas falam para Jesus, explicam, olha Jesus, venha correndo, porque Lázaro está morrendo. Venha Jesus, venha para que o Senhor visite ele, para que o Senhor toque, para que o Senhor cure. E Jesus o amava, irmãos. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus não sai. Jesus não sai de imediato para ajudar o amigo. Ele fica ali. Quando Lázaro morre, então Jesus agora ele vai tomar uma atitude. Ele decide voltar para a Judéia. Ele vai falar assim, agora nós vamos voltar para a Judéia. Nesse momento, entenda algo, por isso que eu falei um pouquinho de João 10. Jesus agora, ele é um homem procurado. A partir daquela situação que houve ali no templo, Jesus agora é um homem procurado, porque ele se diz o Cristo. E eles querem agora, eles querem um motivo para matar Jesus, eles querem um motivo para apedrejar, e se Jesus voltar, eles vão ter esse motivo. Mas ainda assim, Jesus ele diz aos seus discípulos, ei, vamos voltar para a Judéia. Irmãos, parece que Jesus está indo e falando para os discípulos, nós vamos agora numa missão suicida. Porque eles querem prendê-lo, eles querem matá-lo. Não era o tempo, mas Jesus decide voltar e humanamente falando, Jesus sendo um homem procurado agora pelos judeus, os discípulos, os apóstolos de Jesus, agora eles têm uma resposta, uma indagação, uma pergunta para Jesus, preocupante, de algo que fala, Senhor, peraí, eles vão falar, olha no versículo 8, esses disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Em outras palavras, eles estão falando assim, Senhor, nós não queremos voltar para lá, a gente não quer voltar para lá, se a gente voltar para lá, Jesus, todos nós seremos apedrejados. Jesus, olha Jesus, presta atenção, acho que o Senhor não está raciocinando bem, não vamos voltar agora, deixa a poeira esfriar, deixa o dia anoitecer, deixa todo mundo estar em suas casas dormindo, e à noite, então a gente vai, vamos esperar um pouco, Jesus, esse não é o momento de voltar. Agora você está me dizendo, nesse momento agora, que a gente vai voltar para a Judéia? Não, Jesus, não faz isso, a gente vai morrer. Agora, a resposta de Jesus vai ser interessante, ele vai dar uma ilustração lá no versículo 9, ele vai falar assim, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O que Jesus está querendo dizer? Ele está dizendo assim, olha, eu estou na luz, eu sou a luz, este é o dia, é dia para mim, é o dia e este é o tempo de eu fazer a obra do meu Senhor, e eu vou voltar em plena luz, não há escuridão nas coisas que eu faço, eu não faço nada nas sombras, eu não faço nada na escuridão, vocês não precisam temer. Se estivéssemos andando numa noite escura, aí sim, mas vocês não estão andando numa noite escura, a gente não está assim, numa noite escura vocês não sabem o que vai acontecer a cada beco que vocês virarem, mas enquanto há luz, vocês vão enxergar, e nós não estamos assim.
Jesus agora está dizendo isso para os discípulos, para acalmá-los. Falando, olha, não temam, não se preocupa. Eles não queriam ir lá para morrer. E aí Jesus está conversando, Jesus está falando. E Jesus vai reforçar, olha, agora Jesus vai falar assim uma coisa: Lázaro está morto. Aí nesse momento, agora vai entrar o Tomé. Nesse momento, quando Jesus ele fala isso, Tomé vai entrar, ele vai falar lá no versículo 16, do capítulo 11. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Aqui é onde a coragem de Tomé está manifesta, irmãos. Porque para alguns, o ele, na resposta de Tomé, para algumas pessoas, se referia a Lázaro. Talvez indicando que Tomé, sei lá, estava sendo sarcástico. Ele já morreu, vamos lá morrer com ele então. Já que Jesus quer ir, vamos lá. Mas eu não vejo assim, eu não interpreto dessa forma. Eu diria que o ele aqui se refere a Cristo. Apesar de não entenderem o que Jesus acabara de falar com eles, Tomé, agora tomado ali de coragem, ele fala não. Ele olha para os irmãos dele, olha para os discípulos: vamos também morrermos com ele. Tomé acreditava que nesse momento, se Cristo morresse, seria o fim de tudo. Então, se fosse para ser o fim de tudo, que fosse com Cristo. Então a escolha de Tomé é: ei, vamos morrer com ele. Se for para morrer, se for para ser apedrejado com Jesus, vamos, Pedro, João, vamos. Tomé é alguém que está tomando uma atitude. Tomé é alguém que agora está se levantando. Ele ouviu a voz do Senhor. Ah, existe um risco, existe um perigo, mas ei, vamos também para morrermos com ele. Eu fico imaginando talvez os discípulos cochichando, depois de Jesus está falando: a gente vai morrer, ei, para aí vocês. Então vamos nos levantar, vamos morrer com ele. Já que ele não entende, porque aqui ele não entende ainda, que Jesus um dia será morto, mas ele será ressuscitado. Mas a mente de Tomé está pronta para morrer com seu mestre. Mesmo não entendendo, se eles morressem, eles morreriam com Jesus. Tomé está dizendo: não faz mais sentido para mim eu viver sem Jesus. Então se Jesus for e morrer e eu ficar, não faz mais sentido para mim. Então eu vou morrer com ele. Embora a declaração de Tomé, irmãos, possa ser de uma falta de compreensão, porque ele não está entendendo o que Jesus está falando, ainda assim, ele mostra lealdade a Cristo. Ele está disposto a morrer por Jesus. E essa disposição passa a ser agora também uma motivação para os demais discípulos que estão à sua volta. Porque Tomé ele se levanta e ele fala para eles. O desejo de Tomé é que os outros também fossem e sentissem a mesma coisa que ele estava sentindo. Se for para morrer, nós morreremos todos juntos. Ele quer que os companheiros tenham a mesma motivação e a mesma convicção. Como cristãos amados, eu e você, nós também precisamos ter a certeza de que também estamos prontos para morrer por Cristo. Será que nós estamos prontos para morrer por Cristo? Uma geração que está acostumada a ter tantas coisas, a gente chora, briga porque não tem alguma coisa. Falar de morrer por Cristo soa tão forte, tão duro, tão difícil, mas a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é: nós estamos dispostos a morrer por Cristo se a situação exigir isso? Será? É muito bom quando a gente levanta a mão e a gente fala: bendirei o teu nome para sempre. É muito bom a gente dizer isso. Tu és exaltado em glória e majestade. Tu és poderoso. É muito bom a gente dizer isso. A gente gosta de dizer. E às vezes a gente vai cantando, né? E agora a música do momento é ainda que falte, né? Ainda que a figueira não floresça, não falta, né? Nem haja fruto na vide, eu vou me alegrar. Você vai se alegrar? Aí eu vou perguntar para você agora: você vai se alegrar mesmo?
Porque eu já falei, nós vivemos a geração que ama coisas, que quer bênçãos, que quer receber alguma coisa do Senhor. Mas e se você não receber? Você está cantando isso, eu vou me alegrar. Agora, fazendo uma análise suave, sucinta, a gente vai se alegrar mesmo ou não? Não estou dizendo que o que você tem cantado você não vai viver, você sabe isso. Eu quero que você faça uma reflexão, se verdadeiramente é isso. Porque o que Tomé está dizendo é, se tiver que morrer com o Senhor, nós vamos morrer. O tempo, amado, virá quando ser cristão será difícil. Já é difícil em muitos outros países. Então estou falando para a nossa realidade. Para a nossa realidade hoje ainda ser cristão é fácil. Ainda é fácil. A gente vai para a igreja, a gente tem liberdade, a gente faz o que a gente quer. Mas e quando o cerco começar a apertar? E quando a perseguição realmente chegar? Será que a gente vai seguir a Cristo? Porque seguir a Cristo não significa apenas morrer por Ele, mas também viver por Ele. O apóstolo Paulo nos encoraja em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando a gente decide seguir a Deus, isso significa também estar pronto para abandonar tudo, inclusive a nossa vida. E aí eu volto a fazer a pergunta, a gente está preparado para isso, irmãos? Você está preparado para isso? Já parou para pensar nisso? Sabe, todos os dias eu tenho pensado nisso. Eu estou dizendo todos os dias eu tenho pensado nisso. Eu falo, Senhor, e o tempo quando chegar a perseguição? Porque a gente louva, a gente chora, a gente celebra, porque a gente tem liberdade de culto. E quando não tiver? Porque todos os sinais estão aí, ó. Estão sendo evidenciados e mostrados. O povo está sendo acostumado a aceitar as coisas que são impostas. As pessoas estão dizendo, estão jogando responsabilidades e a gente é obrigado a fazer. Volto a falar. Não vou entrar no mérito da questão de ser a favor ou contra, mas apenas uma reflexão. A gente está vivendo o tempo da vacina obrigatória. É engraçado que os laboratórios não são responsáveis pela vacina que você tomar. O governo não é responsável pela vacina que você tomar, pelas consequências que podem trazer ou não. Volto a falar, não entrou na discussão. Mas se você não tomar, você é irresponsável. Já parou para pensar nisso? Ninguém é responsável, mas se você tomar, você é irresponsável. Algo que ninguém se responsabiliza. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós estamos sendo preparados, entenda isso, querido, a aceitar aquilo que está sendo imposto. Quando chegar a marca, vai ser o quê? Vai ser, você escolhe se você quer ou não? Porque falam aí que você não vai, se você não tiver a vacina, já começaram as leis. Em Guarulhos já tem lei, que para você entrar no shopping, para você entrar no comércio, você tem que apresentar. Aí eu te pergunto, quando chegar a marca? Para comer, beber, para você comprar, você ter os seus presentes, você ter suas coisas, você tem que ter a marca. E aí? Eu vou aceitar tudo facilmente? Então é para se pensar, irmãos. É uma reflexão para a gente nessa noite. Tomé está dizendo, eu estou pronto a morrer pelo Senhor se tiver que morrer. Aí a minha pergunta é essa, e quando o negócio apertar para você?
É individual, é para você. Falar assim, olha, você não vai conseguir vender, você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir fazer nada. E agora? O que você vai fazer? Você vai estar disposto a morrer pelo Senhor? Ou você vai aceitar aquilo que está sendo imposto? Porque tudo isso é uma preparação de imposição, para ver quem aceita e quem não aceita. Quem vai respeitar ou não vai respeitar. Não estou levantando movimento para nós nos insurgirmos, mas eu estou trazendo uma reflexão para vocês, porque a Bíblia fala que os sinais seguirão aos que creem. Quando decidimos seguir a Cristo, decidimos estar prontos a abandonarmos tudo. Tomé poderia ser um pessimista. Eu não vou discordar de você, mas a gente precisa admitir uma coisa, que é um pessimismo heróico. Sabe por que é um pessimismo heróico? Porque se fosse um otimista, ele diria, não, vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Vamos esperar sempre o melhor, porque o otimista ele espera o melhor. Então ele é otimista. Agora, ser um pessimista e ser leal é muito mais difícil. Sabe por quê? Porque o pessimista ele espera o pior, ele espera a dor, ele espera a situação, mas ele se mantém fiel. E o pessimista Tomé está dizendo, vamos com ele para morrermos. Esse é um pessimismo heróico, irmãos. Tomé era um homem de coragem. Ele não queria viver sem Jesus. Melhor morrer com ele do que ser deixado sem ele. Pensa nisso nessa noite. Uma reflexão para as nossas vidas. Segundo ponto. Devemos estar dispostos a sermos ensinados. Então, o primeiro ponto é devemos ser leais a Deus até o fim. O segundo ponto, devemos estar dispostos a sermos ensinados. Como cristãos, amados, nós devemos reconhecer a necessidade de aprender e sermos ensinados por Deus. A gente precisa entender isso todos os dias. Às vezes por causa do orgulho a gente acha que já conhece demais. Eu já vi isso aqui, isso eu já conheço, isso eu já vi, isso eu já não sei o que, já conheço o suficiente. Mas irmãos, quando a gente começa a agir assim, parece que a gente não vê mais a necessidade de aprender. Enquanto vivermos, nós estaremos aprendendo todos os dias. Não há fim para o aprendizado. Todos os dias nós vamos aprender. Quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu não sei nada. O apóstolo Paulo, que conhecia tudo, ele mesmo fala, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Ele está dizendo, eu não conheço tudo. E olha, você vai estudar a Bíblia, você vai ver o cara conhecia muito. Então quem sou eu? Tem que comer muito arroz e feijão, irmãos, para chegar ali com Paulo. Não preciso nem falar da perseguição, mas estou falando só de conhecimento. Aí, amados, o que eu quero dizer com tudo isso? Tomé vai aparecer novamente agora em João 14, eu quero que você abra aí. Jesus ele vai estar discursando ali para os seus discípulos na última ceia. Na noite em que ele vai ser traído, Jesus está falando, Jesus está dando instruções aos seus discípulos. E Jesus agora está ensinando, Cristo está ensinando os seus discípulos sobre um lugar que ele está preparando para eles. João 14, versículo 1. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Olha lá, Jesus está fazendo uma afirmação. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Vocês estão andando comigo, vocês sabem para onde eu vou. Mas aí no versículo 5, Tomé vai aparecer de novo. Nós vemos a resposta de Tomé. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como então poderemos saber o caminho? Novamente, irmãos, nós vemos seu pessimismo. O Senhor está partindo. Nós nunca vamos chegar lá. Senhor, o Senhor vai, como que nós vamos chegar lá, Senhor? Nós não sabemos como chegar lá.
Como é que nós vamos chegar lá? O Senhor falou que a gente sabe, mas Senhor, eu estou falando para o Senhor, eu não sei. Este é um homem, irmãos, que demonstra querer relacionamento com Cristo. E eu vejo, sabe, um relacionamento tão forte, que ele nunca quer ser separado de Deus. O Senhor está falando um discurso de que ele vai embora, e Tomé está falando, Senhor, peraí. Senhor, como que a gente vai chegar lá? O Senhor está falando aí, eu não sei. Eu sinto aqui, sabe, o coração, sabe, com pesar, realmente quebrado de alguém que está falando. Senhor, eu não quero me desligar do Senhor. Sabe, o pensamento de perder a Cristo paralisa o cara. Aí Jesus vai responder no versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai, senão por mim. Irmãos, às vezes é preciso coragem para admitir falta de conhecimento. Sabe aquela coisa quando a gente está na aula, no estudo bíblico, ou na escola, ou em qualquer lugar que alguém está te explicando alguma coisa, aí todo mundo fala assim, entendeu? O silêncio impera, todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu, glória a Deus. E vai embora cheio de dúvida. Mas e aquilo? Mas poxa, mas e aquilo outro? Às vezes a gente fica com o orgulho. Tem aqueles que ficam orgulhosos, né? Do tipo assim, não, eu não vou me dobrar para dizer que eu não sei, porque eu sou um pastor. Vou dizer no meu caso, eu sou um pastor. Eu não vou fazer essa pergunta porque vai parecer bobo, vai demonstrar diante das pessoas, dos meus irmãos, que eu não tenho conhecimento. Ou aqueles que são mais simplesinhos, não vou perguntar isso não. Olha aí, o pastor está aí. Se eu fazer essa pergunta, ele vai falar assim, o que você pensa? Esse cara não é crente não. Olha a pergunta que ele está fazendo. Que pergunta boba é essa? Que pergunta óbvia é essa? Vou fazer essa pergunta não. Melhor guardar para mim. Melhor deixar comigo. Tomé não. Jesus falou, vocês sabem para onde eu vou. Todo mundo, Pedro, João, todo mundo, ó. Não, Jesus, sei. Quase que eu falo, sei. Oh. Mas Tomé não, irmãos. Tomé faz assim, ó. Talvez ele lá no fundo. Jesus fala, alguma dúvida? Aí um olha para o outro. Não, Jesus só falou. Ele falou que a gente sabe, está tudo certo. Aí Tomé lá no fundo. Pois não, Tomé, Senhor. Eu não sei não. Senhor, me ajuda aí. Para aprendermos, irmãos, não devemos ter medo de fazer pergunta. Se você quer aprender de Deus, não tenha medo de fazer pergunta. Mas é boba, pastor, não interessa. Para os outros podem ser boba, mas para você não é. É melhor você ser ignorante por alguns minutos e fazer perguntas, ao invés de não fazer nenhuma pergunta e você ser ignorante para sempre. É melhor. É melhor todo mundo olhar para mim, talvez quando eu fizer a pergunta todo mundo dá risada, mas eu vou saber a resposta naquele dia. E eu não vou ser confundido, eu não vou ser enganado, porque eu sei, eu perguntei. Porque talvez até aqueles que estão dando risada não sabem. Se perguntar para eles, eles não vão saber responder. Mas eu tenho coragem de levantar e falar, Senhor, eu não sei, me ensina. Olha a característica de Tomé, irmãos. Eu não sei, eu preciso aprender. Outro ponto importante, amados, para o aprendizado, é livrar-se dos preconceitos e ideias pré-concebidas. A gente escuta muita informação daqui, dali, da lá, de fala, aquela coisa toda. Uma das principais razões pela quais Tomé não entendeu o que Jesus estava dizendo é que ele já tinha uma pré-ideia, uma ideia pré-concebida. Qual que era essa ideia? Jesus é o Messias, ok, conseguimos entender isso. O que o Messias vai fazer? Ele vai ser um rei conquistador. Essa é a ideia que eles têm. E a grande prova
aí eu volto a falar, olha lá, a grande prova de que não era só Tomé que não sabia, quando Jesus está falando, eu vou e vocês sabem. Pedro, quando o negócio está pegando, o que Pedro vai fazer? Jesus, chegou a hora. Jesus falou, chegou a hora. Saca a espada, já vai na orelha do cara, já vamos para cima. Jesus tem superpoder, nós vamos para cima. A gente está em menor número, vamos para cima, nós vamos ganhar. Por quê? A ideia deles é um rei conquistador. Jesus vai ser um rei conquistador, ele vai libertar a nação judaica das guerras do Império Romano. Ele vai restaurar os dias gloriosos dos judeus. Não está entendendo nada. Esse era o preconceito que ele tinha, então ele precisava mudar isso. Às vezes a gente chega na casa do Senhor, a gente acha, não, mas isso aqui é isso aqui. Isso aqui vai acontecer dessa forma, vai acontecer assim, 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 assim. E a gente se fecha nessa ideia. A gente não tem nem base para justificar isso. Mas a gente vai, é o dito popular, disseram, falaram que aquilo ali, falaram que aquilo lá. E a gente tem que estudar, irmãos. E saber de que às vezes aquilo que a gente escutou estava errado. E Jesus está explicando isso para os discípulos. Vocês estão entendendo tudo errado. Mas Tomé não tem medo de levantar as mãos e falar, Jesus, eu não entendi. Se você quer aprender, seja humilde. Não tenha medo de admitir que não sabe a resposta. E finalmente, irmãos, livre-se das ideias pré-concebidas e seja aberto ao que Deus quer ensinar. Às vezes a gente já chega com uma ideia pré-concebida, a gente fecha o nosso coração. Às vezes Deus quer ensinar a gente, mas nosso coração está fechado. Ei, Deus está falando para você, abre o teu coração, porque Ele quer ensinar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Terceiro ponto. Eu estou falando muito, achei que ia ser rápido. Tem 10 pontos aqui, irmãos. Brincadeira, tem 5 só. Você deve crer e não duvidar. Agora chegamos ao nosso texto. A base da nossa leitura. O trecho que Tomé se tornou popular. A gente só entende Tomé daqui. Então eu creio que muitos daqui para trás, que a gente já viu, talvez nem entendia, nem analisou Tomé. Só sabe de Tomé daqui para frente. O cara que na hora que Jesus falou, não, eu quero ver a marca dos cravos, eu quero ver, eu quero colocar a mão, eu quero tocar. Foi a época que ele viu agora o Cristo ressurreto. A gente não sabe a razão exata porque que Tomé não fazia parte do grupo quando Jesus se apresentou para eles. Jesus chegou diante de alguns discípulos. Por que Tomé talvez não estava ali junto? Talvez pelo seu pessimismo, pela sua característica, ele estava afastado. Porque a gente vê um Tomé preocupado. No último tópico que a gente viu, um Tomé preocupado com o quê? Jesus se vai, e agora? Jesus, como é que a gente vai chegar aí no Senhor? Então agora Jesus se foi. E Tomé ainda, tipo Jesus, pode dizer que Jesus falou assim, olha, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Tomé ainda está meio, e agora? Então talvez ele estava afastado, talvez destruído. Jesus havia morrido. Eu nunca vou encontrar o caminho para chegar no Senhor. Talvez alguns discípulos, Pedro falou, fica aqui, Tomé, não, eu nunca vou encontrar o caminho. Jesus foi embora e agora o que nós vamos fazer? Não dá para eu ficar aqui mais, eu vou sair daqui, eu vou embora. Talvez no meio do caminho, Tomé se sentisse rejeitado, agora Jesus não me levou, Jesus não foi comigo, e eu falei para Jesus aquela vez, que a gente poderia ir, eu morreria com Ele. Talvez devastado, talvez esmagado, talvez pensando, eu falei que eu morreria com Ele. Mas na hora que o negócio pegou, eu também corri. Mas eu amo tanto a Ele, e agora Ele nunca vai me amar de novo. Ele nunca vai gostar de mim, Jesus não vai mais olhar para mim, Ele vai olhar apenas como um pecador, alguém que correu, na hora que o negócio acertou. Pedro ainda pelo menos tentou ir para cima do soldado, mas eu nem estava lá. Eu corri. Tinha acabado. Aquele a quem ele tanto amava, que ele confiava e por quem ele desejaria morrer, o deixou, já não está mais ali. E agora realmente para Tomé, ele não queria estar mais com outras pessoas. Ele não queria estar naquela multidão com os discípulos olhando, porque não tinha mais valor, Jesus não estava mais ali. Para pensar, irmãos, um coração partido, um coração quebrado, devastado,
A pessoa quer ficar sozinha. É difícil aquelas pessoas que querem, não, fica aqui pro meu lado, segura minha mão. Não, tem aqueles que, inclusive os pessimistas. Me deixa sozinho, me deixa quieto, me deixa num canto, me deixa sozinho, eu não quero estar aqui. Lembra do discípulo no caminho de Emaú? Tá os discípulos no caminho de Emaús falando, ai Jesus, ele morreu, nós vamos embora, acabou tudo, e agora, como que eu faço? Tomé está nessa pegada. Por causa disso, agora ele duvida do relato daqueles que viram a Cristo. Ele não acredita. Tomé, que estava com Jesus há mais de 3 anos, já deveria ter provado por si mesmo que Cristo não permaneceria na sepultura. Ele já tinha falado, ele seria ressuscitado no 3º dia, mas Tomé não entendeu. Agora ele está cheio de pessimismo. Ele não está crendo mais, porque agora a situação complicou. E quando a situação complica, a gente começa a entrar em desespero. Quando a situação complica, parece que a gente agora não sabe mais o que fazer. Porque toda aquela ousadia de quem levanta a mão e fala, Senhor, ainda que falte eu vou te louvar. Mas agora que o negócio pegou mesmo, eu não soube mais o que fazer. Aí, amados, quando ele se encontra com Cristo, Tomé diz o que é provavelmente uma das maiores declarações que já veio dos lábios dos apóstolos. O versículo 28. Ele vai dizer, meu Senhor e meu Deus. Porque é engraçado que quando Jesus está falando assim, então disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, estenda a tua mão e coloque-a no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. É interessante, eu não posso fazer essa afirmação, mas eu consigo imaginar. A Bíblia não fala que Tomé já foi Jesus e falou assim, toca aqui, ó, toca aí, vai, encosta aí. Eu não vejo que Tomé saiu correndo para colocar a mão. Na minha leitura, eu não consigo enxergar isso. Mas eu consigo apenas enxergar alguém que está olhando Jesus novamente. E ele está vendo Jesus, aquele que falou que iria partir. Que ele estava preocupado, Jesus, aonde o Senhor vai? Eu estou encontrando ele de novo. E aí a única coisa que ele consegue falar, Senhor meu Senhor, meu Deus. O mesmo que havia paralisado quando Jesus falou que iria, mas agora Jesus chega diante dele e fala, eu estou aqui, Tomé. A única coisa que ele consegue falar, meu Senhor, meu Deus. É aquele louvor que a gente canta, eu só posso imaginar. O que a gente vai fazer quando encontrar Jesus? Porque eu fico imaginando, talvez Tomé, o Tomé está agindo, não, eu vou tocar, eu quero tocar nas mãos de Jesus, eu quero ver, só quando eu tocar nele, ver aí realmente eu vou falar que é Jesus. Mas quando ele encontra Jesus, a reação dele, meu Senhor, Tu és meu amado, Tu és o meu Rei, Tu és o meu Senhor. Jesus então diz, bem-aventurados os que não viram e creram. Isso é o que chamamos de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é a evidência, a prova das coisas que não são vistas. Ele não precisava, irmãos, da prova de ver Cristo pessoalmente. Pelo simples relato dos discípulos, ele já deveria ter crido, ele já deveria ter confiado. A verdade é que duvidar é mais fácil do que crer. É mais fácil duvidar do que eu crer e ter fé hoje em dia. No entanto, quando a gente permanece próximos a Deus, quando a gente permanece próximos a Cristo, a gente lembra da promessa dele. A gente lembra que ele nos entregou uma missão e a gente precisa trabalhar por essa missão. E não há motivos para duvidar, ele vai voltar. Ele vai voltar, ele prometeu e isso basta. Eu não vi ainda.
Talvez muitos morreram esperando a volta de Cristo, acreditando, não, Jesus vai voltar, eu não vou passar pela morte. Mas eles morreram com uma certeza: Ele vai voltar. E ainda que eu deixe a sepultura, Ele vai me ressuscitar. E eu me encontrarei com o Senhor novamente. Quarto, irmãos, devemos continuar fazendo a sua obra. Depois da morte de Cristo, a Bíblia nos conta que a esperança de muitos se foi. A esperança de muitos se esvaeceu. Muitos dos discípulos, muitos dos seguidores de Cristo voltaram para a sua antiga ocupação. Eles pararam de fazer a obra de Deus, eles largaram tudo. No entanto, após a ressurreição, após Jesus se revelar o Cristo ressurreto diante deles, muitos ali foram renovados pelo Senhor. E agora eles tinham dedicação para continuar a caminhar. Atos capítulo 1, versículo 13 vai dizer assim: e, entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Vemos que Tomé, ele não parou de seguir a Cristo. Junto com os outros discípulos, todos continuaram em oração e súplica, todos continuaram caminhando. Eles estavam se preparando para a obra de Deus, esperando ali o descer do Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo que viria. Não podemos nos esquecer, irmãos, que a maior obra na face do planeta não é o nosso trabalho. Não é o teu trabalho que vai garantir o teu sustento para você comer, para você beber. Mas é a propagação do Evangelho do Reino de Deus. A gente não pode baixar a guarda, irmãos. O Evangelho deve ser uma prioridade para as nossas vidas. E aí eu volto a falar. E quando chegar o tempo da dificuldade, será que nós seremos como os discípulos? Porque eles também agora, quando eles iniciam o processo de pregar o Evangelho, eles também têm uma mesma sentença sobre a cabeça deles. Uma sentença de morte, assim como Jesus tinha. Quando Jesus ele fala pela primeira vez e Tomé se manifesta: nós morreremos com ele. Agora eles vão iniciar um ministério. E eles também têm uma mesma sentença sobre a cabeça. Mas Tomé e os demais discípulos, eles têm uma convicção: vamos nos levantar, vamos voltar, e morreremos com ele se tivermos que morrer. Devemos continuar fazendo a obra, não importa o que aconteça, irmãos. Deus está falando isso para você e para mim. Não importa o que aconteça, continue fazendo a obra do Senhor. Quinto e último para a gente terminar, irmãos. Um momento de fraqueza não pode definir quem somos. Um momento de fraqueza não pode definir quem somos. Um pessimista para alguns, alguém que duvida para os outros, se tornou um homem de fé. Não sabemos com certeza, como eu disse, se ele tocou nas feridas de Cristo, mas ele foi rápido em exclamar: meu Senhor e meu Deus. Agora, a verdade é que, como eu disse, a maioria vai se lembrar sempre do Tomé incrédulo. Devemos também lembrar que esse é o mesmo Tomé que exclamou: vamos nós também morrermos com ele. Depois de dizer essas palavras, a gente pode dizer: corajoso Tomé, não incrédulo Tomé. No entanto, Tomé incrédulo é mais fácil na mente das pessoas. Porque, como eu disse, a gente tem uma característica, o ser humano tem uma característica. A gente só consegue se lembrar dos momentos ruins de uma pessoa, dos momentos que alguém caiu, para nós apontarmos. A gente só consegue lembrar das situações que alguém passou que ela fez errado. A gente não consegue se lembrar de toda a outra história que aconteceu. Naturalmente, irmãos, a gente não pode se esquecer também, não estou negando isso. Tomé foi aquele que abandonou a Cristo. Ele correu, o mesmo cara corajoso correu. É aquela brincadeira, né? De era criança, que a gente gritava lá: cada macaco no seu galho. Então foi isso, na hora que chegou os soldados com espada lá,
Para aprender Jesus, todo mundo correu para o seu galho, correu, dispersou. E eu fico imaginando isso. Tomé estava entre os discípulos que abandonaram a Cristo, na hora mais sombria. A coragem que ele disse ter foi apagada naquele episódio. Mas a melhor coisa sobre isso, sobre tudo isso, é que você não precisa deixar um momento de fraqueza definir a sua vida. E é essa a mensagem principal que Jesus está deixando para nós nessa noite. Pela misericórdia, pela bondade de Deus, nós não somos consumidos. Quando a gente comete erro, quando a gente comete falhas, quando nós pecamos. Porque sempre nós podemos voltar para Deus. E é isso que Jesus fez com Tomé. Quando ele se apresenta, ele faz questão de se apresentar para Tomé. Eu sei, Tomé. Ele fez isso com Pedro. E eu creio que ele fez isso com muitos dos discípulos. A Bíblia não nos conta, mas eu creio, porque todos devem ter ficado muito sentido por aquilo que eles fizeram. Homens que falaram que estavam dispostos a morrer por Cristo. Mas Jesus foi um por um, eu creio nisso. Para mostrar o amor dele, para dizer: ei, eu não estou olhando para um momento da tua vida. Eu não olho apenas para o momento da tua fraqueza, para o momento da tua queda. Mas eu olho além daquilo que o homem pode ver. Deus não vê apenas um momento das nossas vidas, e Ele vai basear o seu julgamento nisso. Ele não leva em consideração aquilo que éramos, mas também aquilo que nós podemos nos tornar, do começo ao fim. O Senhor, Ele enxerga isso. Eu não sei como você chegou hoje. Eu não sei onde você pode estar caindo, onde você pode ter caído. Eu não sei. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer que o momento de fraqueza não pode definir quem você é. Você é quem o Senhor diz que você é. Vamos ficar de pé nessa noite. Jesus é eterno com Tomé. Eu não consigo ver Jesus gritando com Tomé: olha aqui, toca aqui no meu dedo, toca aqui na minha mão. Você duvidou? Não. Jesus entendeu suas dúvidas. Jesus sabia que o Tomé era aquele que lá no fundo da classe, da sala de aula, quando ele estava explicando, ele levantou a mão e falou: Jesus, eu não sei para onde o Senhor vai, e eu não sei como chegar lá, mas o Senhor me ensina. Jesus compreendeu a incerteza. Ele compreendeu o seu pessimismo. A evidência da profundidade do seu amor, irmãos, do amor de Tomé, é a profundidade do seu desespero, quando ele está separado do seu Senhor. Quando ele demonstra, não é apenas do tipo: eu quero ver, eu quero estar perto dele. O grande testemunho de Tomé é quando ele diz: meu Deus, meu Senhor. Como a gente cantou hoje: Tu és meu amado, Tu és meu Deus. E naquele momento ele foi transformado num grande evangelista. A tradição, ela vai dizer, porque ele não negou a sua fé, e ele não cessou de pregar o evangelho, uma lança foi atravessada no seu corpo. E assim Tomé foi executado desse modo. No final, a dúvida dele tornou-se a sua certeza de uma reunião com Cristo. Ele deu a sua vida para ter uma reunião que ele deve ter desejado durante todos aqueles anos entre a ascensão de Cristo e a sua morte. Por isso Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé entendeu. A única certeza que ele tinha é que ele queria uma reunião com Cristo. Então, para ele, passar uma lança por ele, eu vou encontrar com o meu Senhor. Pode me perseguir, eu não ligo. Pode me matar, eu não ligo, porque eu vou encontrar o meu Senhor. Deus pode fazer coisas incríveis com a matéria-prima. Tomé, como a maioria de nós, irmãos. Essa pregação não é para dizer
o quanto nós estamos longe. Não é isso. É para dizer que Tomé é como nós. Fraco. Sem fé. Às vezes a gente levanta a mão e fala, não, pode vir a perseguição, a luta, eu encaro de frente. Porque eu estou bem agora. Eu não estou no problema, não estou na situação. Então é fácil eu falar, não, eu enfrento tudo. Eu encaro. Mas como disse, a nossa geração é a geração das coisas, das posses, das viagens, dos tesouros, das riquezas, do querer mais. No entanto, com a ajuda de Deus, Tomé transformou a sua vida e se tornou um grande instrumento nas mãos do seu Senhor. Não importa quem você é, não importa como você está, você pode fazer uma mudança positiva hoje na sua vida e ser como um Tomé. Deus está se apresentando a você nessa noite, assim como Ele se apresentou a Tomé. Assim como Ele apareceu a Tomé, Ele está aparecendo para você nessa noite. Ele quer restaurar a tua vida. Ele quer realmente, quando você levantar a tua mão e falar, bendirei o teu nome para sempre, que realmente você bendiga. Que realmente você corra ao encontro do Senhor hoje. Como a gente cantou e nós vamos cantar de novo. Que você tenha esse desespero, o mesmo desespero que Tomé teve, de estar próximo do seu Senhor. Que esse seja o desejo do teu coração, querido. Que esse seja o desejo da tua alma. Deus está te restaurando. Deus está renovando forças de muitos aqui nessa noite. Deus está falando para você, você talvez se acha tão pequeno, você não conhece quase nada, mas Deus está falando para você, eu te amo, e eu vou te ensinar todas as coisas. É só você levantar a mão. Tomé levantou a mão e falou, Senhor, eu não sei, me ensina. E o Senhor está falando para você que Ele vai te ensinar nessa noite. Ele vai restaurar a tua vida nessa noite. Espírito Santo, nessa noite a tua palavra, Senhor, ela é poderosa, Senhor. E o Senhor tem falado conosco. Nós temos falado, Senhor, de heróis na fé. Homens que foram até o fim, mas que no caminho, no meio do caminho talvez caíram, que no meio do caminho correram, fugiram, mas no final eles se levantaram, eles correram ao teu encontro, eles ouviram a tua voz, eles se encontraram novamente contigo e foram renovados porque eles viram um Cristo ressurreto. E louvado seja o teu nome, porque o Senhor falou, bem-aventurado os que não viram, mas creram. E nós somos bem-aventurados, porque nós cremos, e nós bendiremos o teu nome, Senhor Jesus. E hoje nós corremos ao teu encontro, porque nós precisamos de ti, e assim como os reis daquela época, Senhor, assim como Esther sabia que se ela chegasse na presença do rei, e o rei, ele não baixasse o cetro sobre a sua cabeça, ela poderia morrer. Nós te pedimos, Senhor, hoje, nós nos humilhamos diante de ti, estende sobre as nossas vidas o teu cetro de amor. Nós queremos crucificar o nosso eu para viver para ti, nós não queremos viver para nós mesmos, mas nós queremos viver para te honrar, nós queremos viver para glorificar ao teu nome. Por isso, meu Pai, esse meu irmão, essa minha irmã que hoje precisa do teu toque, toca, Senhor, restaura, assim como o Senhor restaurou a Tomé, restaura, Senhor Jesus, mostra a tua graça, se revela, Senhor Jesus, que nós estejamos realmente prontos, Senhor Jesus, para o teu chamado, que nós estejamos prontos para os teus propósitos. Por isso, renova as forças agora, Senhor, desse meu irmão, dessa minha irmã, que precisa do renovo, que precisa que a sua fé seja aumentada, Senhor Jesus, que precisa se firmar em ti, que precisa dizer não para as coisas desta terra, para as coisas deste mundo, e olhar para ti.
nós corremos ao teu encontro. Nós precisamos de ti. Por isso, nessa noite, renova as forças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.